O carro. O carro é um item que está presente em quase todos os lugares do mundo e faz parte da vida de quase todas as pessoas. De qualquer forma, estamos acostumados com os carros comuns que vemos todos os dias, porém as montadoras e designers estão o tempo todo tentando inovar para sair na frente de seus concorrentes. E em todas essas tentativas surgem não apenas os modelos de carros que estamos acostumados a ver, mas carros que não são muito agradáveis aos olhos, carros bem estranhos. No vídeo de hoje vamos mostrar alguns exemplos de carros que o design não é exatamente o que estamos acostumados a ver. São carros totalmente estranhos e diferentes, alguns até mais ousados. Vexel Quovis. O Quovis é um carro espanhol pequeno e bem diferente do que estamos acostumados a ver. Para começar pelas portas, o carro tem apenas uma porta na traseira, coisa que é bem peculiar. Sua entrada também facilita a entrada de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. O carro é de uma categoria de carros leves que não é muito comum no Brasil, mas que tem uma certa popularidade na Europa. Não dá para negar que o carro é bem estranho e está bem longe do que a gente geralmente vê por aí. Herzog Conti Schwingwagen. O Herzog Conti é um dos carros com o design mais estranho que se pode encontrar por aí. O carro tem uma aparência bastante peculiar e é difícil até imaginar de onde isso veio. O carro lembra muito os carros dos anos 70 e se você observar bem, verá que ele parece um pouco com um barco. E isso é o que ele também é, um barco. O Herzog Conti é um carro anfíbio, ou seja, pode trafegar tanto nas ruas como também pode navegar, vamos dizer assim. É considerado um dos carros mais bizarros da humanidade e é até meio estranho olhar para ele. Green Hammer Project. Acredito que a grande maioria de vocês conhecem a marca Hammer dos Estados Unidos, aquela marca que fazia veículos para a guerra e que posteriormente passou a fazer carros de passeio. Bom, uma ONG americana decidiu criar uma espécie de versão ecologicamente correta do Hammer. O grande destaque para esse carro é que ele não possui motores e sim pedais, como se fosse um carro movido a bicicletas. Isso dá ao Green Hammer uma aparência meio bizarra, um carro com rodas de bicicleta, e é uma coisa que parece não se encaixar muito bem, porém é totalmente funcional. É uma proposta diferente, louca e meio estranha, de certa forma. Honda UX3. O Honda UX3 é uma das coisas mais estranhas e bizarras que o ser humano já criou. O grande diferencial e principal proposta dele deveria ser um veículo pessoal para transportar apenas uma pessoa. Porém, acabou se tornando uma coisa meio estranha, porque segundo alguns depoimentos, é até mais fácil andar a pé do que em um negócio desse aí. É com certeza uma das tentativas mais esquisitas da Honda. Ferrari 502S Módulo. A Ferrari é conhecida por seus belíssimos carros, designs impressionantes e performance de fazer inveja a outras marcas. A Ferrari é foda. Mas nem todos os carros criados pela marca dividem essa história. A Ferrari 512S Model é um carro que tem uma aparência bem distante dos outros carros da Ferrari, tornando esse um dos carros mais esquisitos que ela já fez. Lembrando que esse é um carro do ano de 1970. Zombie Proof Maybach, ou Maybach à prova de zumbis. Você já deve ter ouvido falar bastante sobre uma probabilidade de um apocalipse zumbi. Existem até programas que abordam o tema e é uma coisa que está muito presente na cultura pop. Porém, parece que algumas pessoas estão realmente preocupadas com isso, tanto que um designer da Jordânia resolveu pegar um carro da marca Maybach e o modificou todo para se tornar esse carro que vocês estão vendo, que pelo menos no meu ponto de vista lembra muito o carro do Batman. O carro tem uma aparência bélica e agressiva, com armamentos na parte superior e no lugar da roda de trás há uma roda com esteira iguais àquelas vistas no tanque. Um carro relativamente bizarro, sinistro e intimidador. OSI Silver Fox Prototype. Muitos dos carros que não saíram dos protótipos têm uma aparência bastante incomum, e um grande exemplo é o OSI Silver Fox Prototype. Esse é um carro do ano de 1967, construído para um concurso chamado Touring Motor Show, e como é possível ver, a intenção deles era criar um carro bem diferente do habitual. O carro tem essa frente dividida estranha que não parece ser parte de um carro. A intenção da empresa era colocar o carro nas 24 horas de Le Mans, porém, devido a dificuldades financeiras da empresa, o projeto não foi para frente. Earth Electric. Se você acha que a ideia de ter carros elétricos no mundo é uma coisa nova, é melhor você pensar de novo. Lá em 1942, antes até do que dos carros a gasolina dominarem o mundo, um designer resolveu criar um protótipo de carro elétrico. E o que ele criou é isso aí que vocês estão vendo. Apesar da ideia ser boa, o carro tem um design relativamente estranho e as três rodas deixam ele com um gosto ainda mais duvidoso. Um carro elétrico criado muitos anos antes de Elon Musk tornar os carros elétricos interessantes novamente. Fiat Punto
Panda 4x4 Monster Truck. Alguém resolveu pegar um veículo popular da Fiat e transformar em um veículo com uma aparência um pouco mais radical. Pegaram rodas enormes e deram a ele a aparência de Monster Truck, Bigfoot ou qualquer nome louco que dão a esses carros. O carro que antes era pequeno e inofensível se tornou uma máquina de passar por cima de tudo. Ital Corsa, ou TARF 2. Lá nos anos 50 houve uma grande disputa das marcas para se criar carros extremamente velozes. Essa disputa resultou em vários carros com designs de gosto um tanto duvidoso, e um desses carros é o Ital Corsa. O carro é bastante esquisito e tem uma aparência que lembra muito um míssil ou um foguete da NASA, muito provavelmente resultado da busca por velocidade, até porque quando se pensa em um míssil se pensa em algo rápido, e bom, o carro era bem rápido. Foi criado por um dos mais renomados engenheiros da época. VZ9A Avrocar. Uma das grandes crenças na humanidade é que no futuro os carros vão voar. Essa crença é tão grande que já fizeram várias tentativas para tornar isso um pouco mais real. Porém, uma das tentativas mais estranhas foi o Avrocar. O Avrocar era para ser um protótipo de um aeródromo ou um carro que voava. Como você pode ver nas imagens, o carro não tem exatamente a aparência de um carro, tá mais para um OVNI ou disco voador. De qualquer forma, o projeto final foi cancelado. É uma das invenções mais estranhas da humanidade. Bônus: conceito do BMW 4219 Eli. Para finalizar, um carro que não chegou a ser criado, mas que tem uma história muito curiosa, tanto pela sua aparência quanto pelos motivos que lhe levaram a ser desenhado. Esse carro que vocês estão vendo teriam impressionantes 42 rodas e 19 motores. É uma coisa extremamente fora do normal. Eu acho que nenhum outro carro no mundo tem um conceito parecido. Agora você deve estar se perguntando por que alguém criaria um carro desses. Não parece ser o tipo de carro eficaz para uma corrida ou um protótipo de alguma coisa. E a BMW desenhou esse carro porque ele é um carro idealizado por Eli. E o curioso, Eli é uma criança de 4 anos de idade. Sim, Eli imaginou um carro que seria perfeito para os sonhos dele, um carro com 42 rodas. A BMW gostou tanto da história que fez todo o design de como seria o carro do garoto caso ele existisse. O carro nunca chegou a ser produzido de verdade, a BMW apenas criou o conceito, e a história ficou relativamente conhecida lá fora. Bom, esse foi o vídeo, eu fico por aqui e espero que tenham gostado. Abraço!